Na sequência de nossa programação, assistiremos em instantes à palestra sobre desafios da incorporação de novas tecnologias e no pós-incorporação na saúde pública e suplementar. Para esta apresentação, convido ao palco a palestrante doutora Gabriela Thanos. Nossa convidada é mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, formação presencial em Lean Professional Services Firms e Business Innovations in Global Healthcare Delivery na Harvard Business School. Economista especializada na área Políticas de Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias, fundadora e diretora de Relacionamento Institucional do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, IBRAVES. Com a palavra, doutora Goldete. Agora, não conto para ninguém, mas é minha filhota que vai falar. É assim, a gente sempre viaja, né? Tem congresso, tem um monte de coisa, e a Gabriela me adotou como mãe de viagem, e para quem conheceu, o pai era o Manuel Carlos. Os que conheceram Mané sabem. Manuel Carlos era auditor e gestor da Unimed de Rio Preto. Como a gente sempre viajava, então, o Mané era o pai de viagem, eu era a mãe de viagem. O Mané não está aqui com a gente, mas eu estou. Então, arrase, filha. Alô? É Pãe que fala agora, viu? Como é que chama? Pãe, pai e mãe. Pãe. É Pãe. Então eu sou Pãe. Não sabia dessa, é novidade. Pãe. Isso é da Isa, né? No mínimo. Sei lá. Vamos lá, mulher? Então, vamos lá, gente. Boa tarde, quero agradecer. Helena, deu certo esse ano, eu estava aqui. Então, muito obrigada pelo convite. E quando eu vi o título que eles me mandaram, eu pensei que eu ia falar os 4 dias do Congresso, porque se a gente for falar de processo de incorporação, avaliação pós-incorporação, né? Mas a ideia aqui hoje não é fazer uma aula com vocês, é a gente discutir alguns pontos, fazer aqui uma discussão conjunta, aqui fazer uma reflexão sobre todo esse processo. Eu só vou pegar aqui o passador de slide. Vou ficar aqui. Então, obviamente, quando a gente falou em incorporação de tecnologia, seja medicamento, seja device, diagnóstica, a gente fala assim, vixe, e agora? E o que a gente está vivendo no momento? Nós estamos vivendo, às vezes, eu tenho a impressão de viver um cabo de guerra. Ou incorpora tudo ou não incorpora nada. E, como tudo na vida, a gente vai aprendendo, né? Que a gente também precisa ter o caminho do meio. E o caminho do meio ele é possível na hora que eu começo a analisar os dados, a hora que eu começo a pegar todas as informações que nós temos e realmente avaliar e, principalmente, levar em consideração todas as perspectivas. A gente não consegue pensar num processo de incorporação em saúde ou qualquer outra coisa nesse mercado se a gente não considerar todas as partes envolvidas. Então, acho que é importante a gente já começar a discussão pensando nisso. Porque o paciente ter acesso aqui, porque eu sempre estou pensando primeiramente no paciente, né? É um processo. Então, não é um momento, não é um documento, não é uma submissão, não é uma auditoria, é um processo. Porque hoje, quando a gente fala na incorporação, fala, legal, foi recomendado pela Conitec, foi incorporado no hall da ANS. A pergunta seguinte é, e daí? Como que isso vai chegar para o paciente? Como que isso vai ser organizado? Como é que vai funcionar a linha de cuidado desse paciente? Troca aí. Liga. Tem censura, né, gente? Que nem, por exemplo, falamos aqui, né, o Goldete falou várias discussões sobre câncer de mama metastático. Como se trata câncer de mama metastático no Brasil? Seja no sistema suplementar, seja no sistema público. Sistema suplementar, cada um tem as suas linhas, né, seu protocolo. E pelo SUS, quando você fala de qualquer tratamento de câncer, cada centro, cada CACOM e UNACOM tem, pela própria política, estabelecido que pode fazer o protocolo que o serviço achar mais adequado.
Então, como é que eu vou fazer para avaliar se a incorporação de uma tecnologia, seja enfim, qualquer tecnologia de saúde, é eficiente, realmente trouxe aquele benefício, se eu não sei como eu estou tratando esse paciente? Qual é o parâmetro que eu vou utilizar? Então, quando a gente começa a falar de linhas de cuidado, eu vou depois, no final, falar um pouquinho mais sobre isso, a gente começa a entender que eu preciso ter mais informações. Não é para congelar, gente. Se eu não tiver informação, então não tiver informação perfeita, eu não tomo decisão. Isso não existe. Não existe tomar decisão com todas as informações. Mas a gente tem que trabalhar para a gente ter o melhor da informação naquele momento para poder fazer o trabalho. Então, quando a gente pensa, eu dividi em 2 momentos. Eu dividi, como estava no título, durante o processo e após o processo. Não existe checklist, não existe uma receita mágica, não existe uma... eu procurei trazer aqui alguns pontos que, nos 30 anos trabalhando na área de saúde, como economista da saúde, né? Eu comecei com 10 anos. O primeiro congresso que eu fui, na minha vida, eu tinha 8 anos. Eu fui com meu pai. E aí, eu tentei colecionar aqui alguns pontos básicos que, sim, isso, a gente tem que ter um mínimo de informação para poder entender. E essas informações, elas são absolutamente conectadas. A gente não pode tomar uma decisão focado em uma, em duas, são todas. O que acaba mudando é qual é o peso que eu dou para cada um desses critérios quando é feita a avaliação. E cada um de nós, quando faz essa avaliação, intuitivamente, na nossa cabeça, nós fazemos essa avaliação de critérios, né? Que é a tal da análise multicritérios, MCDA, que vocês, em algum momento, podem ter ouvido falar sobre isso. Só que cada profissional ou cada instituição vai ter que combinar isso para entender. Mas existem dados que, assim, eu não posso deixar de considerar. Tá? Primeiro, a necessidade clínica. O paciente hoje tem necessidade daquilo? Ele está ou não está atendido com o que ele tem hoje? Né? Avaliação de eficácia e segurança. Avaliação custo-efetividade, tudo que a gente está vendo, revisão de dados clínicos, enfim, todo o tal do dossiê. O dossiê está ali, gente. O dossiê técnico está ali. A gente tem que pensar na qualidade de vida do paciente. No seguinte sentido, qualidade de vida para quem? Quem determinou que aquilo é qualidade de vida para o paciente? O paciente foi ouvido que aquilo é qualidade de vida para ele, porque pode ser, para quem está, o médico está fazendo o tratamento, ele pensa uma questão em relação à qualidade de vida do paciente. O paciente pode ter uma outra perspectiva em relação àquilo. Então, aquilo realmente faz sentido? O paciente está realmente se sentindo mais confortável? Ou ele está vivendo melhor? O que adianta eu viver 3 meses a mais em cima de uma cama? O paciente está sendo ouvido? Isso é importante. Regulamentação. Nós temos que entender que muitas das soluções que acabam vindo, óbvio que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer o que a gente falou, como é que fala no marketing, o benchmark, com os outros países, para entender como é que a regulação está acontecendo. Mas nós temos que lembrar que aqui no Brasil, saúde é uma coisa que está na Constituição. Então, nós temos algumas questões legais, diferentes de alguns outros países, onde talvez aquelas soluções podem ser interessantes, importantes, mas talvez aqui não, e vice-versa. Então, a gente também tem que tomar em consideração a questão regulamentar, a questão regulatória, perdão. Custo e investimento. O que é custo e o que é investimento? Custo, parece que quando a gente fala custo é quando é caro, né? Investimento é quando vale a pena, né? Pensa para falar, a gente sempre fala assim, custa é caro, investimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu realmente aquilo, ele é algo que vai trazer somente uma despesa a mais, ou é um investimento que, a médio e curto prazo, vai trazer um benefício, reduzindo outras questões relacionadas à saúde, hospitalização, enfim. Cada um vai ter o seu jogo de informações para a gente olhar. Viabilidade de implementação. Maravilhoso, mas eu vou ter, no caso do SUS, nos 5.570 municípios, eu tenho um profissional preparado para fazer isso? Ou eu vou criar centros especializados? Então, às vezes você tem uma questão que é muito interessante, mas ela funciona em grandes capitais. Aí a decisão é, eu vou trazer todo mundo para a capital? Ou eu vou implementar laboratórios Brasil afora?
É uma decisão que, assim, às vezes nós tivemos já casos de discussão de tecnologias super interessantes, mas na hora que a gente viu a questão da implementação, aí já amarrando embaixo com investimento estrutural, quanto vai custar? Principalmente quando a gente fala em dispositivos médicos. Dependendo do dispositivo médico que a gente for trabalhar, o diagnóstico, existe uma questão do investimento em estrutura. E quando você faz essa discussão, você vai ter que levar em consideração, ou então, uma pergunta que vem vindo nos últimos tempos, para quem traz a proposta de tecnologia. Como você vai contribuir para que o Brasil possa viabilizar essa tecnologia? Isso é muito mais no SUS do que na suplementar. Na suplementar, a gente não tem tanto essa parceria nesse sentido, né? Treinamento profissional. Toda tecnologia nova tem um negócio chamado curva de aprendizado. Seja um dispositivo, seja um medicamento. E cada vez mais vai saindo os estudos, vai ser o FISH. Eu tinha parado no FISH só. Os outros eu não conhecia, conheci depois. Então, o profissional está preparado? Como que esse profissional vai ser treinado para fazer isso? Então, na hora que você está fazendo todo esse processo de avaliação, não é só o preço da tecnologia. Não é só o resultado do estudo clínico. É um conjunto de informações, que é por isso que é um processo que começa aqui, e a hora que você tem, a partir disso, uma avaliação, e se decide fazer uma incorporação, né, você começa o segundo passo, o segundo processo. Porque, de novo, até aqui a gente fez toda a avaliação, discutiu, vai, consulta pública, vai, volta, e aí depois, tá? Está incorporado. Eu vou falar de desincorporação também depois, que é uma coisa que a gente não fala, né? A gente coloca um monte de coisa, nós não tiramos nada do sistema. Esse é outro ponto também, que deu desinvestimento, como se fala. Depois que eu fiz a incorporação, eu tenho algumas coisas, e pensando em várias coisas, vários pontos que a gente ouviu hoje durante o dia, e ontem também, a questão dos risco compartilhado, que a nossa colega de Portugal nos trouxe, a questão dos dados clínicos, a atenção de você ver como aquilo vai funcionar e avaliar, poxa, eu tomei uma boa decisão na hora que eu fiz essa decisão de pagar por alguma coisa? Primeiro ponto, está funcionando na vida real? Os pacientes que estão recebendo, eles realmente estão sendo beneficiados com aquilo? E aí, gente, eu não estou falando de medidas super sofisticadas. Tem coisas que são informações básicas. O paciente está vivo. O paciente chegou naquela resposta mínima que se esperava. Ele está bem, a segurança dele, ele está tendo muitos eventos adversos. Então, às vezes a gente se paralisa na questão do dado de vida real, porque se pensa em estruturas muito complexas de coleta de dados. Legal, quando a gente vai fazer um registry, bacana, a gente vai ter que fazer isso. Mas existe um conjunto mínimo de dados que precisa ser olhado. Que a gente precisa, é o mínimo que a gente tem que ter de informação. Se você tem na carteira um paciente, ou no seu município, né, uma carteira de pacientes tomando medicação de alto custo, gente, o mínimo é a gente saber que ele está vivo. Acho que é uma coisa que a gente precisa entender. E se ele está tomando a medicação, né, adesão ao tratamento, será que o paciente não está compartilhando a dose com o vizinho porque ele começou a tomar medicação, uma químio oral e melhorou o estômago, o vizinho dele tem dor de estômago, ele está dividindo a dose com o paciente? Gente, a gente ouve isso em estudo clínico. Em estudo clínico, a gente ouve um monte de coisa disso. Você tem aquele paciente que... Essa é outra história também de hospital público. Paciente infantil, câncer infantil. Está tomando a medicação. Tem outros 4 irmãos. A mãe, com medo que os outros peguem, começa a dar para eles também. Volta todas as crianças sem o remédio antes da volta e todo mundo carequinha. Gente, a gente precisa pensar nisso, porque a hora que você está fazendo esse tipo de decisão, você tem que ajudar o paciente. O paciente, você tem que ter certeza que o paciente entendeu o mínimo para poder tomar essa medicação. Porque senão a gente começa a ver, tudo bem, isso aqui são as aberrações que a gente fala, né? Mas é através do escândalo que a gente vê essas questões. De novo, a qualidade de vida. O que é qualidade de vida aqui no Brasil pode não ser a mesma coisa na Inglaterra. O paciente com hemoglobina baixa lá pode estar de cama e aqui está carpindo, ou vice-versa. Então, a gente tem que entender, esse paciente realmente ele está recebendo esse benefício, ele realmente está, apesar da sua doença, vivendo melhor? Qual é o impacto disso?
Outra coisa, atualização de protocolo. Às vezes a gente vê no SUS, principalmente, existe um tempo, né? Porque é recomendada, a Conitec faz a recomendação, mas leva já um outro tempo para começar a compra, porque existe a negociação, e também tem que ser atualizado um protocolo ou criado um protocolo, quando você tem assistência farmacêutica. Então, na hora que você tomou essa decisão, não é só tomou a decisão, vamos começar. Até isso chegar na mão do paciente, você tem mais todas essas etapas que a gente precisa considerar, né? Não é só chegar e comemorar. Sustentabilidade financeira. Hoje, o que eu mais ouço dentro aqui do setor de saúde suplementar, principalmente, é a questão da sustentabilidade, né? Eu estou numa mesa ali que eu estou fazendo uma pós-graduação, né, de gestão, e o que a gente mais ouve assim, sustentabilidade. Então, eu estou trazendo de verdade um benefício, como falou, né, para o paciente, para o pagador e para quem está fabricando. Como que isso está funcionando? Essa sustentabilidade para todos está funcionando? Eu sei que tem coisas aqui que parecem meio utópicas, tem coisas aqui que são até, sabe, fala assim, de novo vai falar que tem que ter sustentabilidade, aí de novo vai falar que tem que ter dados. Gente, antes feito do que perfeito. Então, a gente precisa, sim, se educar quando toma a decisão, a pensar em processo. Eu não vou ter toda a informação, mas isso não significa que eu não tenho informação. Principalmente quando eu estou falando de investimento em tratamentos inovadores. E também pensar naqueles tratamentos que já estão lá faz um tempo, mas eu já tive a substituição tecnológica. Eu já tenho incorporado e fazendo parte do sistema outros tratamentos que são melhores e que já chegaram num valor mais baixo, pelo tempo que está no mercado. Como é que a gente vai pensar em tirar dos sistemas, né, o que já não faz sentido? Porque a gente tem um acúmulo de tecnologias. Como que a gente vai pensar nisso? Então, sempre que a gente fala esse tipo de discussão, eu penso sempre no pessoal dos bancos de precisa ter dados, precisa ter dados. Sim, mas a gente não pode esperar ter, novamente repito, todos os dados possíveis e imaginários. Mas a gente tem que trabalhar para ter um conjunto mínimo que faça sentido para aquilo. E, reforçando, a questão da linha de cuidado. Participação dos pacientes. Essa sempre é uma controvérsia. Até onde o paciente participa, até onde o paciente vai ser atendido. Essa foto foi de um evento ano passado em Brasília, onde a gente juntou pacientes com câncer, deputados, senadores, fabricantes, e falou, vamos conversar o que o paciente brasileiro com câncer quer? Então, aqui nós temos o grupo do Instituto Vencer o Câncer, algumas pacientes. E a ideia é o seguinte, como que o paciente pode participar? É óbvio que eu, como paciente, eu lembro, eu te falei isso de manhã, eu lembro da minha mãe, falei para você, falei para a Val. Minha mãe tinha uma artrose super severa, e ela falava assim, nossa, se me falar que eu tomo xixi de cachorro resolve, eu tomo. Eu entendo, a gente, como paciente, a gente quer ter o tratamento. Mas, obviamente, nós temos os especialistas, os médicos que entendem e falam, não, peraí, calma, não é assim também. Mas é muito interessante entender o que o paciente quer, mas desde que você permita que o paciente se instrua. Que o paciente também entenda que nem tudo é bacana ou nem tudo serve para ele, porque tem paciente certo na hora certa. Às vezes aquela medicação, para ele, não vai servir. Serve para o outro, mas para ele não vai servir. Mas para isso ele precisa ter a informação de uma maneira que ele entenda. Então, a gente tem que simplificar a comunicação, né? A Conitec fez um movimento já há algum tempo de ter o relatório para a sociedade, por exemplo, onde, de uma forma mais amena, se explica as questões. Mas o que é importante mencionar é que se eu estou falando que é tudo centrado no paciente, que eu estou falando cuidado, é o paciente no centro, que eu falo do ASCO, se eu estou falando em valor em saúde, o paciente tem que ser ouvido, pelo menos. Ele tem que fazer parte da discussão. Como? Se manifestando na consulta pública, participando das pesquisas clínicas, tendo os dados de vida real, porque ele também... A associação de pacientes é quem sabe o que está acontecendo com o seu paciente. Então, quando você tem uma associação
que entende o seu papel e que entende que aquilo pode mudar a vida dos pacientes, de novo, não estou falando para fazer registro, pesquisa clínica, mas, de novo, se eu chegar com uma informação, tal coisa está incorporada. Pois é, as associações chegam e falam, mas 80% dos pacientes não conseguem sequer pedir isso na secretaria. Hoje, a maioria das ações judiciais contra o governo são de produtos, medicamentos, enfim, tratamentos que estão oficialmente incorporados. Então, espera aí, tem alguma coisa que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Então, o paciente é quem pode dizer que está acontecendo tudo isso. E a questão da qualidade de vida. A gente agora começa, pelo IBRAVES, um projeto de 5 anos, junto com a ANS, para a definição de linhas de cuidado, entre várias ações. Aqui só foi o comunicado oficial da primeira reunião. E 5 pontos vão fazer parte deste trabalho que o IBRAVES vai, junto com a ANS, desenvolver. Até por conta disso, eu vou ter que fazer algumas mudanças no meu trabalho do dia a dia para poder atender isso sem criar conflitos. Então, a primeira coisa vai ser a publicação da 2ª edição do Guia de Modelos, o acompanhamento dos projetos das operadoras nos programas. Então, as operadoras que se encaixarem no projeto, elas vão ser acompanhadas e educadas para isso. Criação de uma ferramenta para a gestão de indicadores. Estudos, pesquisas, publicações, enfim, a gente vai ter todo o resultado tem que ser publicado e, principalmente, dividido com a sociedade. Então, assim, a participação de todos é importante. Isso vai ser feito através de eventos, de cursos. Então, é importantíssimo que todo mundo que participa do sistema, seja como gestor, seja como paciente, seja como médico, que fabricantes também, que façam parte desse movimento para justamente gerar esse processo de linhas de cuidado para quê? Para que nós possamos criar, de novo, um conjunto mínimo de dados para que possa ser avaliado se o paciente está recebendo o melhor cuidado, com o melhor valor, ao melhor custo. Não ao menor, ao melhor custo. Importante falar isso, né? E a capacitação sobre saúde baseada em valor. Isso já é um trabalho que vem sendo feito pelo IBRAVES, e nós vamos turbinar isso. A gente teve o ano passado com o pessoal do DEGITES, e continuaremos essa parceria. Gente, muito obrigada. Deixei 3 minutos aí para a gente fazer perguntas, tá? Quem quiser fazer contato, o QR Code do LinkedIn está aí. Obrigada. Eu fotografei um monte de coisa aí, viu, Gabi? Gostei. A Gabi, como sempre, eu gosto porque você é muito sucinto e você consegue mostrar essa necessidade. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas, quem não é do ramo ou quem não lida direto com incorporação de tecnologia, não entende a complexidade do que é você pôr uma tecnologia. Né, o que você estava falando mesmo de mudanças estruturantes, uma palavra tão SUS, né? O SUS fala dos aspectos estruturantes do sistema. Você vê que a gente conhece isso de cor e salteado. Por exemplo, simplesmente você não consegue colocar isso. O Brasil é continental. Nós vimos na palestra do angiogênico, né, da degeneração macular, o colega falou do paciente que vem do Pará, e ele é de BH. Então, assim, a gente ainda tem uma disparidade muito grande. Mas o que é legal é que nós temos exemplos que, assim, isso também não pode ser a barreira para você trazer. Claro que não. Eu acho que isso que é importante dizer. Não é a barreira também. De novo, é o caminho do meio, né? A ideia aqui é sempre o caminho do meio. Sim. É para olhar para a foto. A Valéria está tirando foto, fica olhando que eu tenho que olhar para a foto. Já tirou, Valéria? Obrigada. Ela me dá uma bronca. Eu levo bronca ainda. Ainda de óculos, eu devia ter tirado o óculos. Até perco o rumo da história. Perdi. Não, a gente estava falando da questão de pensar nas implicações para estruturantes, né, para a questão. Também quero fazer um ponto em relação à saúde suplementar disso, que você me lembrou uma coisa importante para falar. Sempre tem aquela discussão, a tecnologia tem que ser passível de ser adotada em todos os estados onde tenha plano de saúde. Isso é uma discussão, gente, porque você vai ter os centros de excelência. Era isso e que eu ia talvez falar. em centros que você não vai ter. Então, você vai deixar de incorporar algo que faz sentido
e se você pode criar essa estrutura, porque em um estado, 2, 3 não tem aquilo, a migração acaba acontecendo até na saúde suplementar, para os centros de excelência, né? Tranquilamente. A gente estava conversando com a Marta. Está aí? Cadê a Martinha? Marta tá ali. Martinha Está na mesa da pós-graduação. está na mesa da pós-graduação. A Marta chegou a falar ontem, né? Nós estávamos conversando, que muitas vezes você não tem. O problema é que você quer incorporar, né? Muitas vezes não é uma questão de financiamento, mas é uma questão de como você fazer nesse grande país que a gente tem em termos de estrutura, né? Em termos de você conseguir colocar alguma coisa. Claro que medicação, né, qualquer tecnologia medicamentosa, se não for terapia gênica, terapia celular, carticel, né, você até consegue, de uma maneira, trazer isso para mais perto. Agora, quando nós já estamos discutindo genômica, gente, estamos discutindo terapia gênica. Né? Não é só os Zolgensma. Vai ter terapia gênica para anemia falciforme. Vai ter para hemofilia. Vai ter para tudo. hemofilia. Vai ter para distrofia de Duchenne. Vai ter para feridas. É? Sim. Ter para feridas. Pois é. Então, assim, um monte de coisa que tá chegando e que como é que nós vamos fazer? E aí, uma coisa que eu queria que você discutisse um pouquinho, Gabi, que nós temos ainda um minutinho só, é o problema da desincorporação. Por que a gente não desincorpora? É porque o país é díspare, então eu não posso desincorporar porque em alguns lugares ainda se usa, ou é uma falta de vontade, falta de vontade política? Olha, eu já ouvi várias vertentes para essa resposta. Vertentes. Vou dividir as vertentes que eu já ouvi. Dependendo do estado que eu estou, eu vou ter dificuldade de eu tirar aquela medicação. Eu já ouvi alguns gestores da parte pública falar que existe essa questão, eu posso estar limitando o acesso a uma coisa que pode ser mais fácil de se encontrar. A segunda vertente que eu ouvi falando sobre isso, fala justamente da questão, e se uma hora falta a medicação nova e eu não tenho mais essa no sistema? Como é que eu crio situação para reincorporar aquilo? Então, olha o que você ouviu o que você falou? Sim. Vocês ouviram o que ela falou? É mais grave ainda, porque e se faltar significa que e se em algum momento o país não tem dinheiro, em algum momento o país não fez a dispensação, em algum momento alguém não comprou, em algum momento alguma coisa aconteceu. Então, no meu ponto de vista, é até pior. Porque esse e se me coloca numa situação de que eu não estou dando conta de um planejamento. E o que é interessante é que é o seguinte, nós temos profissionais de todos os níveis. Sim. Você tem pessoas excelentes no sistema, e tem pessoas que são menos excelentes, vamos dizer assim, peculiares. Quando eu não sei o que falar, eu falo que é peculiares. Peculiares, é igual a idiosincrasia idiopático. Então, o sistema, ele tem as seus processos, tem as suas questões, mas talvez com a descentralização você acaba ficando um pouco à mercê disso. Mas essa que é a questão. E tem a terceira vertente, que é do pessoal mais técnico. Faltou a última. Qual? E se eu incorporo uma nova tecnologia, passa 5 anos, X anos, ela não mostra realmente o que ela veio e eu tirei a outra. Então, assim, qual que é a questão? Quando vai ser essa... Como e quando fazer essa transição? Essa é a vertente que eu mais gosto. Porque, assim, eu posso falar em transição, mas quando, como, de que jeito e principalmente, sem o paciente ser prejudicado. O paciente não pode... Eu falo o paciente, mas assim, nós somos ou seremos pacientes. Nós estamos falando de nós aqui, gente. Sempre falo isso, Quem Gabi. está no tratamento, a pessoa não pode sofrer por uma questão técnica. Sempre a minha preocupação é essa. E é o que eu mais ouço dos pacientes. Eu participo de 2 instituições, da Vencer o Câncer e da Febraharas, né? E o que eu mais ouço, ou dos pacientes, ou no caso da Febraharas, que muitas mães, né, que acabam... É o seguinte, o meu medo é, no dia seguinte, não terem comprado a medicação do meu filho. O meu medo é chegar lá para receber a quimioterapia não está lá. Esse é o medo do paciente. O medo do paciente é não receber o tratamento. Pior ainda, né, Gabi? Eu acho que assim é complicado. Nós vivemos. Mas nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Acho que a gente não pode ser pessimista. A gente tem que pensar que a gente tem pessoas
bem intencionadas e com boa vontade e que estão olhando para isso agora. Eu gosto de pensar assim. Então, você vê o copo meio cheio, é isso? Eu gosto do copo meio cheio. Eu vejo sempre o copo meio cheio, mas tem horas que eu acho que me deixa meia tristonha. Eu vejo umas coisas que não me agradam. Mas, enfim, a gente quer que as pessoas tenham benefício. Eu acho que, para terminar, acho que o que você colocou é bem assim, né? Em algum momento, nós somos pacientes, seremos pacientes. E a gente pode ser que precise do SUS. E agora, defendendo lá dos velhinhos, vocês têm que imaginar, não, os velhinhos, né? Você tem que imaginar que plano de saúde está caro para caramba. E os nossos idosos, não vão, daqui a pouco, não vão conseguir pagar nada. Hã? Não tem renda. Né? E fora os que são arrimo de família. Sim, tem A gente muito... tem uma questão de idosos que são arrimo de família. Idoso arrimo de família, idoso numa classe média razoável, que daqui a pouco não vai conseguir pagar plano de saúde também, porque está ficando extremamente caro. E aí nós vamos todos para o nosso glorioso SUS. Que eu falo glorioso e eu não estou sendo sarcástica. Eu uso o SUS e na minha situação de reabilitação, e foi lá que eu encontrei guarita. Muito melhor do que eu encontraria na saúde suplementar, vocês podem ter certeza disso. Gabizinha, meu amor, beleza, hein? Amei. Obrigada. Estou agora em missão aí para os próximos anos.